Então, beleza, pessoal. Como eu falei para vocês, a aula já está sendo gravada, viu? Então, nós vamos já dar início, tá, à nossa atividade. Tá? E como a ementa descreveu lá, nós vamos falar de oscilação, né? Deixa aqui, posso precisar dele. Então, olha só, vou colocar aqui como nosso título logo. Pessoal, a letra não fica linda, tá? Porque não é tão fácil escrever aqui, mas dá para entender direitinho, tá? Porque eu perdi a manha, fiquei um bom tempo sem praticar, tá? Vai já pegar a manha de novo. Tá? Então é oscilações. Tá pequena, vou fazer maior. Tá dando para ver atrás? Tá dando para ver? Então beleza, nossa oscilações, tá? Então assim, quando nós estudamos oscilação, primeiro de tudo precisamos entender que tipos de movimentos são movimentos que descrevem uma oscilação, tá? Na física nós chamamos isso de movimento periódico ou movimento harmônico simples, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nós chamamos de movimento periódico. Também chamado de MHS. Eu tô achando que tá pequenininho. Dá pra ver legal aí atrás, dá, né? Ou não? Você aí na ponta, tá vendo ou tá forçando a vista aí? Tá, vou fazer um pouquinho maior. MHS. Vou fazer maior. Tá? Então, um exemplo de movimento periódico. Então, por exemplo, nós temos o pêndulo, tá? Vou colocar aqui uma angulação aqui pro pêndulo. Tá? Nós temos o pêndulo. Nós temos também um outro exemplo. Tô na tua frente, mano? Dá pra você ver? Eu acho que tá ruim. Por conta dessa logística aqui que não tá legal. Tá? E nós temos também, muito comum, deixa eu colocar aqui, o sistema massa-mola. Tá? Suponho que isso aqui é uma mola, tá, pessoal? Sistema massa-mola. São dois tipos de movimento periódico e nós vamos descrever eles. Ok? Então, assim, nós definimos também no movimento harmônico simples, no movimento periódico, a frequência, tá? E a frequência, esse símbolo aqui, φ, tá?
E nós definimos também duas coisas, o período. Opa. O período, tá? Conhece que a gente usa o T maiúsculo. Tá? E o que é a frequência? A frequência nada mais é que um número de repetição de uma oscilação, tá? Então ela é o número de repetição da oscilação. A frequência. O período é o tempo para uma completa. Tempo para uma oscilação completa. Tá? O número de repetição da oscilação e o tempo para a oscilação completa. Então, olha lá. Ó. O que é um período? Tá vendo aqui, ó, o nosso pêndulo? Ele sai desse ponto aqui, aí ele vem, desce, sobe e volta. Quando ele volta, ele realiza um período, ou seja, ele completou uma oscilação completa, certo? Tá? Aí ele vai e volta 2 vezes o período, ok? Mesma coisa aqui para a caixa, ó. A caixa na mola, o cara puxou, aí a mola puxa o bloquinho vem até aqui e volta. Quando ele volta, ele realizou um período, tá? Uma oscilação completa, ok? Tá? E as duas se relacionam pela seguinte equação: frequência é igual ao inverso do período. Tá? Ou seja, frequência ela tem unidade de segundo a menos 1. Segundo a menos 1. Tá? Já o período, unidade de segundo. Tá? Essa unidade de segundo a menos 1 também a gente chama de hertz. Tá? Vou colocar aqui. Hertz. A gente chama também essa unidade de segundo a menos 1, nós chamamos de hertz. Uma dúvida aí, pessoal? Vocês já tinham visto isso? Já, né? Não? Já, eu vi uma introdução disso aí em movimento circular. Não foi? Em rotação. Um R entre o L e o B. HE. Ah, não, sim. Sim. Tem sim. Não, é a mesma coisa, eu que escrevi errado. Faltou o R ali, né? É hertz. Deixa eu apagar aqui. É HERTZ, né? Hertz. Mesma coisa. Tá bom? Mas vocês já viram isso, né? Mais ou menos. Beleza. A brincadeira começa. Então, olha só. Nós vamos começar
Vocês querem começar pela mola ou pelo pêndulo? Pelo pêndulo. Bora começar pelo pêndulo. Então vamos brincar aqui com o pêndulo. Então olha só. Vai saber agora como é que está o cálculo de vocês. Então olha lá, ó. Um pêndulo. O pêndulo é uma haste que tem uma massa na ponta, que pode oscilar de acordo com o ângulo θ. Tá aqui, ó. Isso é um pêndulo. Ok? Vamos identificar as forças que agem no meu sistema. Bem, como o corpo tem uma massa M, vou colocar aqui a nossa massa bem aqui no cantinho. M, qual a força que você identifica aí? Força peso. Fazendo a grande aqui. Quem mais? Força normal? Qual outra força? Tração da corda. Mais alguma força? Não, né? Então eu vou chamar aqui, ó, FP. E aqui eu vou chamar de T com vetor. Uma setinha aqui. Tração. Ok? Bem, o nosso corpinho, olha só, observa, ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Esse é o caminho que ele deve percorrer. Ok? Então ele vai ter que caminhar esse pedacinho aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha, só para dizer que esse é o caminho que ele deve percorrer, tá? Bem, se a gente prolongar, ó, se eu fizer um prolongamento, vou colocar de vermelho para ficar diferente. Eu posso encontrar as componentes do meu vetor f de p assim, ó. Esse observa aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, θ, é exatamente igual a esse, ó. Vocês conseguem ver isso? Então pode dizer que essa componente aqui, ó, é FP seno de θ, e essa componente aqui é FP cosseno de θ, não é verdade? Tá? Cateto adjacente, cateto oposto, né? E aí o que a gente verifica? A gente vê que a força que impulsiona, vamos chamar assim, o pêndulo para fazer esse movimento nessa direção é F de P cosseno ou F de P seno? P seno. P seno está na mesma direção, né? Ele busca apontar o quê? A direção do caminho que ele vai fazer. Então é essa força FP de seno que faz com que o corpo fique oscilando, tá? Nós chamamos dessa força de força restauradora, tá? Ou seja, porque ela é uma força que faz oscilação. Quando o corpo sobe, FP seno puxa para que ele volte. Aí ele vem, sobe de novo. Quando ele sobe na outra ponta, FP seno puxa no sentido contrário para fazer com que ele volte, tá? Então fazendo sempre esse sentido de volta. Por isso que nós chamamos de força restauradora. Tá? Bem, e aí pela segunda lei de Newton, nós temos o quê? Que a força resultante ela é igual ao somatório de todas as I forças, não é isso? E tudo isso tem que ser igual a massa vezes aceleração. Tá? Força resultante é o somatório das I forças de I a N de F de I igual a massa vezes aceleração. Bem, no sentido desse movimento aqui, ó, que eu coloquei essa setinha,
Qual é a força que contribui para esse movimento? Nós acabamos de falar. Que força é essa? A força restauradora, que é Fp seno de θ. Tá? Então, em relação a esse deslocamento aqui que ele vai fazer, eu vou ter o seguinte, que a única força é Fp, deixa eu aumentar aqui, está muito pequeno, Fp seno de θ, tudo isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Bem, como eu falei que essa força é uma força restauradora, quando o corpo sobe, ela puxa no sentido contrário. Quando o corpo sobe, ela puxa no sentido contrário. Então, como ela sempre se opõe para fazer com que o corpo retorne, então nós colocamos um sinal negativo nela, porque ela é uma força restauradora. Ela sempre está se opondo. Quando o cara sobe ao máximo, ela está puxando. Tá? Por isso que ela se assemelha, por isso que ela está no conjunto de oscilação junto com a mola. É parecido com a mola. Quando o bloco está indo, a mola está empurrando. Quando o bloco está indo para o outro lado, ela está puxando, sempre fazendo com que o corpo fique oscilando. Por isso que ela entra no conjunto dos força restauradora. Deixa eu colocar aqui só uma. Não coloquei. Tá, ok. Alguém se perdeu aqui no caminho para copiar? Não? Então, beleza. Ok. Então, vamos tratar a nossa equação não como vetor, tá? Vamos colocar isso como um escalar, tá? Então, vamos agora tirar a setinha aqui e vamos tratar tudo como escalar, tá? Lembrando também o seguinte, lembrando que a aceleração ela é igual a dv dt. Todo mundo lembra disso? A aceleração é a derivada da velocidade dividido pelo tempo, ok? Então eu posso escrever essa equação da seguinte forma. E outra coisa. E a força-peso, como a gente já sabe, ela é igual a m vezes g. Não é isso? Massa vezes a gravidade. Então eu posso escrever essa equação que eu vou numerar aqui, ó. Vou chamar de equação 1. Observa que é sempre interessante a gente numerar as nossas equações, porque aí você sabe o caminho que foi feito, tá? Então sugiro a vocês já começar a ter esse hábito para fazer na prova, tá? Porque eu também sou um pouco chato com a organização, porque tem aluno também que quer que a gente adivinhe onde está o cálculo, tá? Então, assim, faça organizado. Se não tiver organizado, eu não vou considerar a questão, e posso dizer que eu não vi, tá? E eu não vou ficar corrigindo questão, o cara começa a terceira questão aqui e termina lá na última página, tá? Então, organize seus cálculos, porque eu desconto o ponto por falta de organização, tá? Isso vai estar bem claro lá na primeira folha da prova, lá, dizendo quais são as regras do jogo. Tá? Então eu posso escrever a equação assim, da seguinte forma, ó. Posso escrever então menos mg vezes o seno de θ é igual a m dv dt. Certo? Ok? Vou passar para a próxima página aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou voltar aqui. Então passando, ó, menos mg para o outro lado, vai ficar positivo, certo? Então vou ter o seguinte, ó. Vou escrever assim, ó. M dv dt mais mg seno de θ igual a zero. Certo? Bem, como eu tenho um m aqui, ó, dos dois lados, se eu multiplicar se eu dividir, quer dizer, todo mundo por m, esse aqui e esse aqui vai pro saco, vai embora, né? E o que sobra? Sobra aqui dv dt mais g é igual a zero. Ok?
Bem, vou voltar para cá. Aí, ó, a gente chegou aqui nesse ponto. Vou chamar de equação 2. Vamos considerar o seguinte. Vamos colocar de outra cor. Imagina um deslocamento infinitesimal. Um pequeno deslocamento. Esse pequeno deslocamento vai me gerar um ângulo pequeno também, dθ, certo? E esse deslocamento que eu vou chamar de ds, um pequeno deslocamento de s. Em vez de deslocar tudo isso aqui, só esse pedacinho aqui ds, que deslocou para um ângulo bem pequenininho dθ, tá? Na matemática, a gente costuma chamar de esse nosso S de arco, né? E a relação do arco é o seguinte: S é igual a θ vezes o raio, né? No nosso caso lá, quem é o raio? É o comprimento dessa corda, né? Que eu não coloquei o nome, vamos colocar agora, vou chamar de L, comprimento da corda L. Então, o nosso S é o ângulo vezes o comprimento da corda. Certo? Ok? Bem, olha lá, ó. Se eu quero saber a velocidade no meu percurso S, se eu quero saber a velocidade, observe o seguinte: se eu derivar de ambos os lados dt, vou colocar aqui. Olha lá, ó. ds dt igual a d dt de θL, eu vou ter o que? A derivada do produto. Derivada do primeiro, né? Repete a primeira vezes a derivada, perdão. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, não é isso? A derivada do produto, né? Então eu vou ter o que, ó? Eu vou ter que ds dt é igual derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? A pergunta é: quem está variando? L, conforme o tempo passa, muda de comprimento? Então, se não muda o comprimento, ele é o quê? Constante. A derivada de uma constante é igual a quanto? Isso. Então, se L é constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Ou seja, essa quantidade aqui, ó, é zero. Vezes esse ângulo vai dar zero. Então, tudo isso aqui some. Correto? Vamos voltar. O ângulo varia? Sim, o ângulo aumenta. Então, ele não é constante. Então, essa derivada não é igual a zero. Então, o que que sobra? Sobra o quê? Sobra aqui ds dt é igual a L dθ dt. ds dt é o quê? Espaço dividido pelo tempo. Velocidade. Então eu tenho que a velocidade, puxa, aí, a velocidade é igual a L dθ dt. Vocês já viram essa quantidade de dθ dt em cálculo 1, ou em física 1. Não viram? Quando vocês viram o movimento circular, vocês não definiram a velocidade angular? Ômega. Lembra lá? Vocês viram que a velocidade, vou colocar aqui só para lembrar, a velocidade tangencial no movimento circular é igual a 1 ômega vezes o raio. Vocês não viram isso? Vocês viram o movimento circular? Vocês não viram o movimento circular? Rotação.
Vocês não viram rotação com física 1? Não. Vocês viram o que então? Aí. E não viram rotação, nada de rotação, movimento circular. Movimento circular não? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Nem eu sei o que eu faço. Tá, então olha só. Vamos parar aqui. Só para você entender o que é isso que eu tô falando, tá? Rapidão. Então olha só. Esse dθ dt aí, ó, ele está relacionado a isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Vamos supor a seguinte situação. Um disco, tá? Esse disco ele é posto a girar. Certo? Esse disco ele tem um raio. Não é verdade? Ele tem um raio. Vou tentar fazer assim. Ele tem um raio R. Certo? Ele tem um raio R. Bem, esse disco tem uma velocidade. Vou colocar aqui de verde. Ele tem uma velocidade. Olha lá, ó. Isso é a velocidade dele. A velocidade dele sempre vai ser tangente à trajetória. Não importa se ele está aqui, aqui ou aqui. A velocidade dele sempre vai estar tangente à trajetória. Ok? Ok? Tá. Essa velocidade aí, ó, nós chamamos de velocidade de fronteira. Tá? Porque ela está bem na fronteira do disco. Só que, observa que a velocidade, por mais que o movimento seja uniforme, não significa necessariamente que esse movimento não seja acelerado. Por quê? Porque nesse caso aqui, observa que a velocidade, por mais que o módulo dela não mude a quantidade, você vê que a direção e o sentido do vetor velocidade sempre está mudando. Então, se o vetor muda de direção e sentido, significa que ele está sendo acelerado. E essa aceleração, não sei se vocês viram, é chamada de a aceleração centrípeta. É a aceleração que aponta para o centro do movimento circular. Eu acho que você deve ter visto isso na lei de Newton. Tá, vocês vão ter que correr atrás, pessoal, desse negócio aí. Porque a vida continua. Alguém tem um papel aí velho aí? Só pra me pagar aqui, aquele vermelhinho lá. Um papel. Até aqui, ela já me deu. Obrigado. Pode? Não é redobrado, só dá uma olhada, porque olha só, não necessariamente, pessoal, ó, não necessariamente, conforme eu vou podendo ajudar vocês, eu vou fazer, mas isso que eu estou falando para vocês aqui é mais para você ter uma ideia do que eu vou falar, tá? Mas não se preocupe, dá para desenvolver ao longo da aula, vendo eu explicando, só que tem alguns conceitos que eu vou ter que parar, já que vocês não viram, só para você ter uma ideia, tá? Então eu não vou aprofundar nisso aqui, porque vocês vão ter que correr atrás, mas aí não se preocupe que dá para levar, tá? Então olha só, essa velocidade aí, ó pessoal, essa velocidade aí nós chamamos de velocidade de fronteira, né? Ou velocidade tangencial, que é a velocidade na tangente do movimento desse círculo aí. E a relação dessa velocidade, V, é igual a ômega vezes o raio, certo? E o que é esse ômega? Esse ômega aí, ó, ômega é nada mais que a derivada
do ângulo em função do tempo. Nós chamamos de movimento, velocidade angular, é a velocidade do ângulo. Por quê? Porque observa que conforme o tempo passa, vai acontecendo aqui uma variação de ângulo. Uma variação de ângulo. Ou seja, a velocidade angular desse movimento circular. Tá? E essa velocidade, que a gente chama de velocidade tangencial, ela tem uma relação com esse ângulo. Ela é diretamente proporcional ao produto. Né? Ela é diretamente proporcional. O produto da velocidade angular vezes o raio. Ou seja, quanto mais distante eu estou do meu centro de giro, maior é a minha velocidade tangencial. Observa isso. Ó. Quanto maior R, maior é V. Quanto menor R, maior é V. Supondo a velocidade angular constante. Supondo ela constante. Ok? Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E aí, ó, quando você olha para o nosso problema aqui, que isso vai ser uma curiosidade depois, que nós vamos provar que todo movimento periódico é também um movimento circular, e eu já começo a provar isso para vocês a partir disso. Ó. Observa que nós encontramos V igual a um L dθ dt, mas dθ dt é a velocidade angular. Então a gente já começa a ver uma comparação do pêndulo que faz um trabalho como se fosse um movimento circular. Né? E aí a gente vai provar isso ao longo das nossas aulas. Tá? Bem, aí olha só, por que eu fiz questão de colocar esse cara aqui? Ó, por que eu fiz questão de encontrar isso? Bem, nós encontramos que dt é igual a g seno de θ igual a zero. Quer dizer, mais g seno de θ igual a zero. Se nós substituirmos, olha só, essa aqui vai ser o 3. Deixa eu apagar esse cara aqui. Que horas acaba a nossa aula? 9h40. Ah, vocês não falam? Não. Tá, beleza, então. A gente para por aqui. Então, olha só. Pessoal, você tem que falar, que senão vai embora. Então, olha só. Peraí, calma aí. Rapidão, só para terminar. Porque tem exercício, tá? Para a nossa próxima aula. Eu quero que vocês terminem o cálculo. Eu quero que vocês encontrem a solução aqui, ó. Você vai encontrar, anota aí, que d2θ dt quadrado mais g sobre L seno de θ é igual a zero. É isso que eu quero que você determine para mim. O que é d2θ? A derivada segunda, lembra? Derivada segunda da função. Quando eu quero derivar várias vezes, d3, d4, quantas vezes eu quiser eu posso derivar. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar essa solução aqui, ó, e vai trabalhar aqui dentro. Tá? Isso é para quarta-feira. É GL, professor? G sobre L? G sobre L, seno. Isso é igual a zero. Não, filho. Tá? Lembrando que se alguém faltou, avisem para os colegas. Se alguém faltou, não pode até tentar fazer, mas não vai valer ponto para eles. É só para quem está aqui. Pessoal, e outra coisa, me avisem, viu? Porque eu vou embora. Eu não paro, não. Fala, pessoal, acabou. Não tem vergonha, não. Pode falar. Não. Se você falar que você acabou mesmo, me avisa, porque eu passo e vou embora.